3, 2, 1, go! Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo internauta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Ai, que delícia! E galera, que saudade, bicho. Que saudade desse curso de trigonomagia, cara. Fazia tanto tempo que eu não gravava assim um capítulo, né? Devido às várias ocupações que eu acabei tendo ao longo desse período, né? Mas por que eu demorei tanto, professor? Porque basicamente eu procuro fazer esse curso, certo? Com todo carinho, com todo esmero, né? Você vê que eu coloco o material na descrição, procuro responder as dúvidas e tudo, né? E para poder fazer um negócio caprichado, o cara precisa de um certo tempinho, né? Então por isso que acabei demorando um pouco, justamente porque eu estava muito ocupado com o meu trabalho, essas coisas. Mas agora a gente tá de volta. Uhul! Agora eu tô com gás aqui, tá certo? Eu espero que a gente possa manter essa continuidade, né? Já aconteceu tanta coisa, já meu computador papocou, já fiquei doente, já tive outra ocupação do trabalho, enfim, né? Aconteceu de tudo, mas eu acho que agora a gente vai começar a engrenar aqui finalmente, né? Legal! Mas, amigo internauta, antes da gente começar a nossa aula aqui, eu queria fazer um pedido rapidinho pra você, cara. Já aproveita aí, certo? Já deixa o like no vídeo, tá certo? Se você é novo, cara, tá vindo aqui pela primeira vez, aproveita e clica logo nesse botãozinho de se inscrever, tá certo? E compartilha aí o vídeo com os amigos, né? O cara tá querendo aula de trigonometria, só massa, né? Explicando tudo as coisas direitinho. Aproveita e chega aqui no canal que já tem uma playlist com 6 aulas, além dessa daqui. Essa aqui é a 7ª e tem muito mais aula pra vir. E tudo isso de graça, tá certo? Eu quero fazer esse curso de trigonometria o melhor curso 0800 do Brasil. Porque vocês, amigos, vocês merecem demais todo o apoio que eu puder dar, beleza? Assim eu não resisto. Mas agora que eu já fiz um mexanzinho básico, né? Pedi aqui pra vocês ajudarem o canal a crescer e tudo mais, né? Bora agora ver, tá certo? Como é que vai ser essa aula, tá certo? Como vocês estão vendo aí no título, a aula vai ser sobre soma e subtração de arcos, que é um dos assuntos mais importantes da trigonometria. Bora lá entender como é que tudo isso funciona? Só vem! Bora! Bom, amigo internauta, então antes da gente começar a falar aqui da soma, botar as fórmulas e tudo mais, certo? Vamos fazer uma introdução aqui rapidinho, justamente para conectar com o que a gente viu antes, né? Nas aulas passadas, vimos como generalizar o conceito de seno, cosseno e outras funções trigonométricas, bem como suas reduções ao primeiro quadrante, e como essas funções elas ficam bem dinâmicas através do ciclo trigonométrico, né? A gente estudou aí na aula 4, tá certo? Tem essa aula 4 na playlist. Como que a gente pode fazer, estudando aqui o ciclo trigonométrico, que nada mais é do que a circunferência de raio 1 com centro na origem do plano cartesiano. E a gente vê que as coordenadas aqui, né, se você, sei lá, der um ângulo θ aqui no sentido anti-horário, a gente vai acabar tendo que esse cara vai ser seno θ e cosseno θ, né? E a gente vê que esse negócio fica dinâmico, porque à medida que eu giro esse ponto, essas coordenadas vão variar continuamente, né? Só você projetar aqui de acordo com os eixos, ok? E aí a gente percebe que tem muitas reduções ao primeiro quadrante, seja usando simetria aqui, reflexão no eixo Y, ou reflexão no eixo X, tá certo? Então, reflexão em torno da origem também, a gente consegue trocar muitas dessas funções trigonométricas e fazer o estudo bem bacana delas, tá certo? Só que aí você fica se perguntando, poxa, eu consigo uma mobilidade até legal quando a gente pega, por exemplo, um ponto aqui, ó, que eu posso refletir, né, que é o princípio da redução do segundo ao primeiro quadrante, né, ou então do quarto ao primeiro, quando você reflete aqui pelo eixo X, enfim. Só que aí vem aquela pergunta, né, cara, até onde vai essa minha mobilidade, né? Até onde eu posso manipular arcos? Não sei. Pô, sei lá, será que eu posso pegar um ângulo θ aqui e juntar aqui com outro ângulo, sei lá, alfa e obter uma relação bem da hora, né? Até onde vai essa mobilidade? E é justamente isso que a gente vai fazer aqui nessa aula, beleza? Então, acompanhe comigo. E amigo internauta, o princípio geométrico aqui fundamental para você entender aquelas fórmulas de soma, subtração, seno A, cosseno B, cosseno A, enfim, certo? Ela consiste nessa seguinte observação, certo? Que eu vou falar para vocês agora. Vamos supor aqui que a gente tem esses pontos aqui, certo? A, B, C e D, certo? O A, eu vou pegar ele como sendo essa interseção aqui do eixo X, tá certo? A parte positiva com ciclo trigonométrico, ou seja, ele é 1 e 0, beleza? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar aqui, certo? Essa retinha, eu vou dar uma giradinha nela de um ângulo de alfa no sentido anti-horário, tá certo? Então aqui, esse ponto B é como se eu estivesse pegando o ângulo alfa aqui e girado. Ah, e se o alfa for negativo? É só você girar para o outro lado, tá certo? Por isso que a gente
atribui sentidos assim, sentido anti-horário para positivo e sentido horário para negativo, que é para poder lidar com todos os casos de uma vez, tá certo? O ângulo direcionado, ele é muito bom por causa disso, né? Mas enfim, se a gente for pegar aqui, galera, e girar aqui de alfa no sentido anti-horário, a gente vai acabar chegando aqui no ponto B. E como a gente girou aqui de alfa, pela definição do ciclo trigonométrico, eu vou ter que o meu B, ele vai ser o quê? Cosseno alfa, seno alfa, né? A gente sabe que as coordenadas, elas, de acordo com o ângulo, né, que faz no sentido anti-horário, elas representam justamente as funções trigonométricas, ok? Só que aí o que você vai fazer, certo? Vamos pegar um ângulo beta, tá certo? E a partir do B, a gente vai girar mais um pouquinho. Então aqui, ó, eu girei beta, né, no sentido anti-horário, então eu girei um ângulo positivo beta aqui. E se o beta fosse negativo, era só girar para cá, ok? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o ponto C aqui, que ele corresponde a uma girada de alfa, ok? Mais uma girada de beta também, no mesmo sentido, tá certo? Esses números alfa e beta são reais. E aí, galera, para você girar aqui do A até o C, você tem que girar o quê? Um ângulo de alfa e depois girar um ângulo de beta. Então, isso significa que o meu ponto C, ele vai ser o quê, né? Ele vai ser cosseno alfa mais beta e seno alfa mais beta, pela definição do ciclo trigonométrico também, ok? Só que agora o que é que a gente vai fazer, né? A gente girou tanto para esse lado, né? Ficou girando aqui para esse lado. Agora a gente vai girar para o outro também, né? Que nem a música lá do Alelec, né? Então, galera, deixando aquelas referências aqui de lado, tá certo? O que a gente vai fazer, certo? A gente vai girar de beta, só que pro outro lado aqui, no sentido horário. Ou seja, é como se a gente girasse de menos beta no sentido anti-horário, tá certo? Então, aqui, ó, perceba que eu tô representando o beta aqui, só que ele tá girando, ó, no sentido anti. Como eu quero girar no sentido horário, então eu tenho que girar de menos beta. E é por isso que o meu D, ele vai ter esse menos beta aqui em suas coordenadas, tá certo? Então, a gente consegue ver aqui que o A, o B, o C e o D são representados por essas coordenadas aí, ok? E, amigo internauta, até agora aqui eu só fiquei girando, né? Girei alfa, girei beta e tudo mais, mas qual é, certo, a grande sacada aqui? Perceba que para sair do D e chegar até o B, eu tenho que girar beta e depois eu tenho que girar alfa aqui no sentido anti-horário, né? Então perceba que esse arco aqui DB, tá certo? Esse arcozinho bem aqui, ele vai percorrer aqui, certo? Em termos de perímetro aqui da circunferência unitária, um arco, certo? Um ângulo de alfa mais beta, né? Que eu juntei esse alfa aqui com esse beta e os dois estão no mesmo sentido. Só que, se você for olhar o arco AC, aqui tá a mesma coisa, tu também anda alfa e também anda beta. Então significa que esse cara aqui, ele também vai medir alfa mais beta. Então, galera, o que acontece aqui, né? A gente tem dois arcos, ok? Que tem o mesmo ângulo associado a eles. Então, como dois arcos iguais, por terem o mesmo ângulo, né, dentro de uma circunferência de mesmo raio, acaba determinando duas cordas iguais, a gente vai acabar tendo que o AC, isso aqui vai ser igual ao BD. Maravilha? Só que, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou elevar ambos os lados ao quadrado. Então, AC ao quadrado, isso aqui vai ser igual a BD ao quadrado. Mas, galera, lembre-se da fórmula da distância entre dois pontos, tá certo? Vamos supor aqui que tu tem um ponto P e Q, tá certo? E, sei lá, você tem as coordenadas do P e do Q, isso aqui vai acabar sendo o quê? XP menos XQ ao quadrado, ou seja, a diferença entre os x's deles mais YP menos YQ ao quadrado, né? Então, usando esse pisozinho aqui, tá certo? Da fórmula da distância entre dois pontos, a gente vai expandir essas expressões e ver o que aqui aparece, né? Então, aqui a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter XA menos XC ao quadrado mais YA menos YC ao quadrado, isso aqui dando igual a XB menos XD ao quadrado mais YB menos YD ao quadrado, né? Aí o cara pensa, meu irmão, a conta aqui já tá começando a ficar grande, né? Será que eu vou ter que substituir esses valores aqui? Será que não tem uma maneira melhor de eu fazer as contas sem precisar abrir tanto? Não. Galera, infelizmente aqui a gente não tem muita saída, a gente vai ter que abrir as contas, mas aqui, rapaz, aqui nesse canal nós constrói fibra, rapaz. Aqui nós somos matemáticos, é por diversão, é porque a gente gosta do desafio, gosta de fazer as contas e pegar e superar os nossos limites. Tá saindo da jaula, monstro! Bora lá, que agora eu tô doido pra abrir as contas, né? Então, ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui tem que ser jogo rápido, tá certo? O XA vai ser o quê, né? Vai ser 1. Aí o XC vai ficar o quê? Menos cosseno de alfa mais beta ao quadrado, né? Aí o Y aqui, né? Você não pode pensar muito não, meu irmão. Se você pensar muito aqui, você perde o fio da meada, né? Então fica sendo de alfa mais beta ao quadrado, né? Mas é claro, você tem que fazer a conta também
no seu ritmo, tá certo? Eu só falando isso aqui para poder a gente ficar empolgado aqui e abrir as contas feito um caba empolgado, tá ligado? Aí aqui vai ficar o quê? Cosseno alfa, que é o xb, aí tu vai pegar o menos cosseno de menos beta, beleza? Isso aqui tudo ao quadrado mais, aí aqui vai ficar o quê? Seno alfa menos o seno de menos beta, tudo isso ao quadrado, né? Só que aí como é que a gente vai abrir isso aqui com calma, tá certo? A gente vai pegar o seguinte, vamos analisar o lado esquerdo primeiro. Aqui, ó, vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então fica 2 vezes o cosseno de alfa mais beta, mais o quadrado do segundo, que é cosseno ao quadrado de alfa mais beta, né? Então, a gente já tem isso aqui, expandido o primeiro quadrado, e o segundo fica fácil, porque o zero ele não influencia nada, esse menos acaba sumindo, então isso aqui fica simplesmente seno ao quadrado de alfa mais beta, né? E olha que delícia, cara, isso aqui é exatamente igual a 1, né? E aí você vai ver que a gente vai simplificar muita coisa, bicho, muita coisa mesmo. Agora aqui, ó, para poder botar coisa em função do beta, a gente tem que lembrar da paridade e imparidade aqui das funções seno e cosseno. Cosseno de menos x é o cosseno de x, então aqui fica cosseno beta, e o seno de menos um ângulo, ele vai ser menos o seno do ângulo, né? A função seno ela é ímpar e o cosseno é par, então isso aqui vai ficar o quê? Cosseno alfa menos cosseno beta ao quadrado, mais seno alfa. Aí, ó, menos com menos aqui fica mais, né? Então vai ficar seno alfa mais seno beta ao quadrado, né? Então aqui vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, cosseno ao quadrado de alfa, menos 2 vezes o cosseno alfa, cosseno beta, mais o cosseno ao quadrado de beta, né? Isso aqui expandindo aí o primeiro quadrado. Aí, galera, depois aqui, ó, o segundo quadrado, seno ao quadrado de alfa, mais 2 vezes o primeiro, que é o seno alfa, seno beta, mais seno ao quadrado de beta, certo? Só que aí, ó, vamos fazer o seguinte, pega esse seno beta com esse cosseno beta ao quadrado, essa soma vai dar igual a 1. E essa outra soma aqui, ó, cosseno ao quadrado com seno ao quadrado, também vai dar igual a 1. Então isso aqui vai ficar o quê? 2, né? Menos 2 vezes cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta, ok? E aí, ó, se você for perceber esse 2 aqui, ele cancela com esse 1 e com esse 1 aqui. Aí, galera, vai sobrar isso aqui, tá certo? É o que você faz? Você pega esse menos 2 aqui e cancela e você chega na sua primeira fórmula aqui, tá certo? De soma cosseno alfa mais beta. Isso aqui vai ser igual a cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta. Beleza, gente? Então, a gente tem a nossa primeira fórmula aqui, né? Deu um trabalhão grandão aqui abrir as contas, tá certo? Mas aquele lance, né? O que eu fiz aqui foi basicamente escrever um monte de expressão, continha e tudo mais, mas você tem que entender o seguinte, que o grande segredo para você resolver as contas, a expressão e tudo mais, é você parar e pensar no seguinte, poxa, essa expressão ela tem muitas simetrias, né? Tanto é que eu vou voltar aqui, ó, para vocês verem. E aqui a gente percebe o seguinte, que a conta ela parece gigante, assim, traulitante, tá ligado? E aí, assim, o nego fica com medo, tá ligado? Assim, de abrir a conta, o cara fica meio desesperado, entende? Só que o lance aqui é você sempre tentar pensar nos termos simétricos. No momento que a gente elevou ao quadrado e aplicou a distância de 2 pontos, abriu-se uma conta gigantesca. Porém, essa conta era repleta de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Então, a estratégia boa é tentar juntar esses caras, que foi o que eu fiz aqui, ó. Juntei o cosseno ao quadrado aqui com esse seno ao quadrado, esse cosseno ao quadrado com esse seno ao quadrado aqui também, né? E aqui o cosseno ao quadrado com esse seno ao quadrado, né? E aí a expressão ficou muito mais simples, né? E o que sobrou foi simplesmente o resultado que a gente acabou de obter aqui, né? Conforme vocês podem ver aqui, o cosseno alfa mais beta, isso aqui vai ser cosseno alfa, cosseno beta, menos seno alfa, seno beta, né? Então a gente chegou nesse resultado maravilhoso, beleza? E a ideia principal para poder demonstrar isso é justamente você perceber que quando você tem um arco aqui de comprimento alfa mais beta, não importa se você está girando ele aqui ou está girando aqui. Esse comprimentozinho da corda, ela vai acabar sendo o mesmo. É essa equação que permite a gente fazer maravilhas, né? É verdade. E falando de maravilhas, pessoal, essa fórmula aqui, ela é uma porta de entrada muito, mas muito poderosa, certo? Principalmente para a gente obter diversas relações, né? Sabe aquelas relações assim de redução ao primeiro quadrante, assim, que eu peguei tipo o seno de 90 menos x igual ao cosseno de x, e aí eu disse que isso aqui também vale para ângulos quaisquer? Pois é, agora a gente já está preparado para poder explicar isso aqui, né? E a explicação, galera, é a coisa mais fácil, porque isso daqui vale para todos alfa e beta ângulos reais, tá certo?
Isso aqui vale para qualquer número real. Então, se eu jogar alguns valores específicos, eu vou obter muitas, mas muitas relações. Veja só. Olha aqui, galera. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar essa relação e jogar π sobre 2 aqui no alfa e o beta jogar menos x, aqui vai ficar o quê? Né? Cosseno de π sobre 2 menos x. Isso aqui vai ser igual ao quê? Cosseno de π sobre 2, ok? Vezes o cosseno x. Né? Na verdade, aqui vai ficar cosseno menos x, mas vai dar na mesma, né? Mas enfim, vai ficar o menos o seno de π sobre 2 vezes o seno de menos x, ok? O que acontece? Cosseno de π sobre 2, isso aqui é zero, né? Então essa expressão aqui todinha ela fica zero. O seno de π sobre 2 a gente já sabe que é 1. E o seno de menos x, como o seno ele é uma função ímpar, isso aqui vai ficar menos o seno de x. Então isso aqui fica menos seno de x, que é igual ao seno de x. Então aqui, galera, a gente conseguiu aquela transformação, né, de seno e cosseno, tá certo? Então fica cosseno de π sobre 2 menos x igual a seno de x, né? Ah, e se eu quiser saber, por exemplo, o cosseno de π mais x, né? Como é que eu vejo que isso aqui inverte o sinal? Você pode fazer, por exemplo, o alfa igual a π, ok? E o teu beta como sendo x. Aí aqui vai ficar o quê? Né? Cosseno de π mais x. Isso aqui vai ser o cosseno de π vezes o cosseno de x menos seno π seno x. Só que o seno π ele vai ser igual a zero. E o cosseno de π é menos 1. Então isso aqui vai ficar menos o cosseno de x, né? Então aqui a gente consegue a fórmula da redução do terceiro ao primeiro quadrante assim, ó, brincando, cara, brincando mesmo. Você pode fazer outras substituições, assim, tipo, você que manda, tá entendendo? Sei lá, se eu quiser fazer aqui, sei lá, o alfa igual a, deixa eu ver aqui, π sobre 2 e o beta igual a x, né? Então daqui a gente tem que o cosseno de π sobre 2 mais x, isso aqui vai ser o quê? Cosseno de π sobre 2, cosseno x, menos o seno de π sobre 2, seno x, né? Então, esse cosseno de π sobre 2, ele fica zero, aqui vai ficar 1, né? Então, fica igual a menos seno x, né? Então, é outra relação de redução aí em quadrante, né? Que você consegue também deduzir, e não só isso, mas antes a gente viu que essa fórmula é verdade para ângulos aqui no primeiro quadrante. Agora a gente tem que isso aqui vale para ângulo qualquer, tá certo? Então, assim, você tem muitas possibilidades, cara. É só você jogar alguns valorizinhos bem pequenininhos, tá entendendo? Tipo, sei lá, bota aí π sobre 2, menos π sobre 2, o que você quiser, tá entendendo? Essa fórmula aqui, ela simplesmente faz maravilhas, né? E galera, só uma aplicaçãozinha, tá certo? Dessas maravilhas, a gente pode achar muito bem, por exemplo, aqui, cosseno de 75 e o seno de 75, né? Porque lembre-se, galera, que quando a gente foi falar na nossa primeira aula, né, a gente fez as construções geométricas, deduzir esses caras e tudo mais. Mas aqui com essa fórmula, galera, fica trivial, velho. Fica trivial mesmo, porque você veja, o cosseno de 75, ele vai ser o quê? O cosseno de 30 mais 45. Isso aqui vai ser o quê? Cosseno 30, cosseno 45 graus, menos o seno 30, seno de 45 graus, beleza? Aí, ó, isso aqui vai ficar o quê? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, menos seno de 30 é 1 meio, vezes aqui o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Né? Você vê que todos os denominadores dá 4, e se você simplificar raiz de 3 com raiz de 2 vai dar raiz de 6, e 1 vezes raiz de 2 é o próprio raiz de 2. Acabou! Acabou! E o seno de 75, né? A gente tem o quê? Seno de 75 graus, isso aqui é o cosseno de 15, né? Perceba que a soma aqui dá 90, que é a mesma coisa que o cosseno de 45 menos 30 graus, né? É o mesmo esquema, né? Cosseno de 45 graus vezes o cosseno de menos 30, ok? Menos o seno de 45 graus vezes o seno de menos 30, né? Aí, galera, isso aqui vai acabar ficando o seguinte, né? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de menos 30, né? O cosseno é função π, então esse menos a gente pode ignorar, né? Por reflexão aí no eixo x. Então aqui vai ficar raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno 30. Aí aqui, ó, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, que é o seno. Aí esse outro cara aqui é menos 1 meio, né? Porque quando a gente reflete no eixo y, muda o sinal, ok? Então, fazendo as contas aqui, ó, menos com menos fica mais. Isso aqui fica raiz de 2, raiz de 3, raiz de 6. Aí aqui vai ficar raiz de 2, tudo isso dividido por 2 vezes 2, que é 4, né? Então,
a gente consegue aqui muitas fórmulas, caras. Que eu sugiro até você, depois dessa aula, pegar essa fórmula aqui, substituir os valores, para você sentir o poder, cara. Essa fórmula aqui, ela é muito, mas muito mágica mesmo. Ah, professor, mas você só vai falar dessa fórmula? Cadê a fórmula do seno, do cosseno? Então, a fórmula tá aqui. Não, mas peraí, tipo, essa fórmula é do cosseno. Pois é, sabe todas aquelas fórmulas ali, seno A, cosseno B, não sei o que mais? Tá tudo embutido aqui dentro. Basta você fazer a substituição correta para as coisas se encaixarem. E como é que a gente faz isso? É o que eu vou mostrar agora. Então, amigo internauta, como é que eu posso fazer aqui para, partindo dessa fórmula aqui, eu conseguir chegar em todas as outras, né? Aqui, galera, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro vamos chegar nessa do cosseno de A menos B, tá certo? Então, vamos tentar fazer o seguinte. Cosseno de A menos B, certo? Isso aqui vai acabar sendo o quê? O cosseno de A mais menos B, tá certo? É que nem aquela ideia lá que a gente fez para achar o cosseno de 15, né? Eu boto um ângulo como sendo negativo, ok? Aí, pessoal, isso aqui vai ficar o quê, né? Cosseno de A, cosseno de menos B, menos o seno de A vezes o seno de menos B, ok? Aí esse cosseno de menos B, ele vai ficar cosseno B, o seno de menos B fica menos seno B. Então isso aqui vai ficar simplesmente cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B, né? Lembrando que esse menos com menos aqui, ele fica mais, ok? E amigo internauta, agora que a gente já descobriu aqui as fórmulas dos cossenos e tal, como é que eu faço para poder converter aqui para o meu seno, né? Você tem que se lembrar que para todo ângulo x, o cosseno de x, isso aqui vai acabar sendo o seno de π sobre 2 menos x, né? E a mesma coisa também vale para o seno aqui, o seno de x, isso aqui vai ser o cosseno de π sobre 2 menos x. Então a ideia, para poder fazer aparecer aqui o seno A mais B, é você trocar esse A por um π sobre 2 menos alguma coisa, certo? E o teu B tu vai trocar por menos alguma coisa. Então a gente vai fazer o quê? Vou trocar, certo? Então troque aqui o A por π sobre 2 menos A e o B por menos B nessa equaçãozinha aqui, ok? Então aqui a gente vai ter o quê? Cosseno de... Aí, ó, o meu A, eu peguei ele para ser qualquer número real. Então, o que é que eu estou fazendo? Estou trocando o A por esse cara. Não estou dizendo que isso aqui é igual, tá certo? Eu só estou fazendo uma atribuição de função, que é algo um tanto diferente, tá certo? Então aqui vai ficar π sobre 2 menos A, certo? Então, só para deixar um pouquinho mais claro, né? Aqui o teu A é como se fosse uma variável. Então, eu estou vendo essa variável como sendo π sobre 2 menos outra variável, tá certo? Eu só botando aqui as letras a fim de economizar, tá certo? Mas a ideia é principalmente essa. Aí aqui vai ficar o quê? Menos B, ok? Então, mais menos B. Isso aqui vai ficar o cosseno de π sobre 2 menos A, cosseno de menos B, menos o seno de π sobre 2 menos A, seno de menos B, né? Esse carinha aqui, ele vai ficar o seguinte, né? Que fica cosseno de π sobre 2 menos A mais B, ok? E aí, isso aqui vai ficar o quê? Cosseno de π sobre 2 menos alguém é o seno. Então, fica seno de A. Aí, cosseno de menos B é cosseno de B, né? O sinal de menos não interfere no cosseno. Menos, aí, ó, seno de π sobre 2 menos A, cosseno, né? Então, fica cosseno A. Aí, aqui vai ficar menos seno B, né? Então, esse menos com menos fica mais, fica seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, né? Então, o lado direito aqui, ó, já ficou só o filé. Agora, o lado esquerdo, né? Aqui, perceba que é o cosseno de π sobre 2 menos alguém. E o cosseno de π sobre 2 menos alguém nada mais é do que o seno desse alguém, né? Então, a gente obtém simplesmente a nossa terceira formulazinha. Aí a gente consegue pular do cosseno para o seno, né? E essa última, professor, do seno A menos B, né? Aí aqui, como a gente já sabe que isso aqui vale para qualquer A e B, é só eu fazer a troca do B pelo menos B, certo? Então aqui vai ficar o seguinte, isso aqui vai ficar seno A cosseno menos B, mais seno de menos B, cosseno de A, né? Então aqui, ó, cosseno de menos B, ele vai ficar o quê? Cosseno B, né? Conforme a gente já viu, seno menos B, isso aqui fica menos seno de B. Então isso aqui vai ficar simplesmente seno A cosseno B menos seno B cosseno
de A, beleza? Então tá aí demonstrado, tá certo? Porque que essa fórmula aqui é verdade a partir dessa daqui, tá certo? Então a gente fez daqui pra cá, depois daqui pra cá e depois daqui pra cá, né? Mas ainda tá faltando as fórmulas das tangentes, né? Como é que a gente deduz as tangentes? Como é que as tangentes ficam bem isoladas aqui, bonitinhas, professor? Tangente, por exemplo, de A mais B, lembre-se que tangente, ele é o quê? Ele é seno, ok? De A mais B dividido por cosseno de A mais B, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou usar essas fórmulas aqui e vou abrir mesmo, tá entendendo? Entendeu, mano? Aí, ó, isso aqui vai ficar o quê? Seno A cosseno B mais seno B cosseno A, ok? Isso aqui dividido por cosseno A cosseno B menos seno B seno A, ok? Bom, aqui a conta parece meio desesperadora, né? Só que o lance aqui é o seguinte, certo? A grande ideia é você perceber o quê? Esse 1 aqui. Esse 1, ele indica que esse cosseno A cosseno B ele foi dividido por alguém que cancelou, né? Então, que seria ele mesmo. Então, o que a gente pode tentar fazer? A gente pode tentar pegar essa expressão e dividir tanto o numerador quanto o denominador por esse cara aqui para justamente tentar obter uma simplificação, tá certo? Então, vamos tentar aplicar essa estratégia aqui, tá certo? Então, isso aqui vai acabar ficando o seguinte, né? Eu vou botar logo o denominadorzão aqui como sendo cosseno A cosseno B. Aqui vai ficar seno A cosseno B mais seno B cosseno A, ok? Dividido aqui por cosseno A cosseno B menos seno A seno B, ok? Dividido por cosseno A cosseno B, né? A conta aqui ela vai ser grande, tá, pessoal? Mas é sempre bom lembrar. Conta, por maior que seja, tá certo? Tudo é uma questão de você visualizar quais são os seus principais objetivos, tá certo? Você não vai saindo abrindo feito doido, isso não existe, cara. Toda conta ela guarda uma dinâmica por trás, e a minha dinâmica aqui, né, nessa expressão, ela é o seguinte. Aqui o que a gente tem? A gente tem que no numerador, cada termo tem metade cosseno, metade seno. Então, as contas aqui elas vão se cancelar parcialmente, tá certo? No meu numerador. Só que no meu denominador, a coisa já é desequilibrada. Eu tenho um termo que só tem cosseno, né? Aí nesse termo vai cancelar tudo. E no outro termo aqui, ele só tem seno, ok? Então, a coisa não vai ficar tão legal assim, ok? Mas lembre-se que o nosso objetivo final é colocar tudo em função das tangentes, né? Aí aqui, ó, por exemplo, você faz que nem o tio Justo, né? Aqui é o Chai, aqui é o Tommy, aqui é o Chai, aqui é o Tommy, não é verdade, ó? Enfim, né? Cara, aquele vídeo é sensacional, bicho, sério mesmo. Aqui vai ficar o quê? Seno A sobre cosseno A, que é justamente a tangente de A. Aqui vai ficar o quê? Seno B sobre cosseno B mais tangente de B. E aí, o lado de baixo, esse primeiro termo aqui é delícia das delícias, né? Aí, ó, vai ficar 1, né? Cancela tudo. E aqui, galera, embora não cancele, mas o resultado ele fica bonito, porque se tu juntar seno A com cosseno A e seno B com cosseno B, você vai perceber que isso aqui é justamente tangente A, tangente de B, certo? Então, essa expressão aqui, ela está demonstrada. Embora a estratégia seja abrir, parece um negócio meio louco assim, mas se você dividir por esse cosseno, você acaba brincando com a simetria da distribuição das expressões. Aí você tem um resultado muito legal, tá certo? Então, sempre procure fazer contas vendo a simetria das coisas, certo? Não vá abrindo conta feito doido, desesperado. Isso é importante você ver o que é que aquela conta guarda de simetria por trás, certo? Então fica isso aí como um bizu. E amigo internauta, só para título de completar aqui tudo, tá certo? Como é que a gente chega aqui do tangente de A mais B e vai para o tangente de A menos B, né? Só você lembrar que o tangente de X aqui é menos a tangente de menos X, né? Ou seja, trocou o sinal aqui dentro, troca o sinal da tangente. Então, se a gente for pegar aqui, por exemplo, o tangente de A menos B, isso aqui é o tangente de A mais o ângulo menos B, né? Então, isso aqui vai acabar ficando o quê? Tangente de A mais a tangente de menos B, dividido por 1 menos tangente de A, tangente de menos B, né? Aí aqui vai ficar tangente de A preserva, aí aqui, ó, usando esse fatozinho aqui, a gente inverte o sinal, fica menos tangente B sobre 1. Aí, ó, menos aqui, esse cara aqui também inverte, né? Fica menos tangente B, menos com menos fica mais tangente A, tangente B, e aí a gente acaba deduzindo aí essa fórmula também, tá certo? Então,
Essas fórmulas aí, galera, tipo, se você meio que decorar uma dessas 4 aqui, você obtém todas elas. É só você ter em mente aqueles fatos mais básicos, que o cosseno de x, né? Isso aqui é o cosseno de menos x, que o menos seno x, isso aqui é o seno de menos x. As reduções aqui enfim, trocando aí cosseno pelo seno, né? Se você manter tudo isso em mente, você consegue rededuzir, né? Ou seja, esse cara aí, né? Essa coisa de soma, subtração de arcos, tá entendendo? Isso aqui é como se fosse um one for all, tá entendendo? Tipo, em um só tu consegue guardar todas essas 6 fórmulas aqui ao mesmo tempo, né? E eu tô mostrando justamente o porquê disso, beleza? Ah, professor, mas aquela fórmula é muito difícil. Tem que decorar aquele poema lá do romancista, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, minha terra tem palmeira onde canto sabe a... Não, amigo internauta, você não precisa decorar um poemazão tal pra poder fazer a musicalidade, não sei o que, até porque as letras são muito parecidas, nem confunde, né? Uma coisa bem interessante que você pode fazer é usar a relação da trigonometria com os números complexos. E como é que funciona esse bizu, professor? A ideia aqui é você pegar o cis, certo? De um ângulo θ qualquer, né? Esse cis aqui a gente costuma representar como cosseno θ mais i seno θ, beleza? E aí o que é que você vai fazer, né? Tem uma propriedade bem bacana que ele diz que o cis de alfa mais beta, isso aqui vai ser exatamente o cis de alfa vezes o cis de beta, né? Então, aqui vai acabar ficando o seguinte, cosseno de alfa mais beta, mais i seno de alfa mais beta, isso aqui vai ser o que, né? Cosseno de alfa mais i seno alfa, ok? Aqui vai ficar cosseno beta mais i seno beta, né? Então, se você não decora, certo? A propriedade aqui dessas fórmulas de soma e diferença, eu acho que vai ser muito mais fácil você decorar essa coisa aqui do cis, tá certo? É porque é uma somazinha com produto, né? Coisa fofinha, bonitinha, né? Bem kawaii, tá ligado? Tanto é que você pode chegar assim no Japão, ó, se quiser chamar 10 de 10 japonesinha de fofinha, tá entendendo? É só botar esse kawa-1, tá entendendo? Porque, enfim, asiático exato, né? Vai entender que aqui é o i com i, né? Aí você ganha aquela 10 de 10 assim das exatas no papo, tá ligado? O miserável é um gênio! Aí o que a gente vai fazer aqui, certo? A gente vai simplesmente expandir todo mundo. Então você abre esse cara, aí você vai achar o quê? Que a parte real é cosseno alfa, cosseno beta, né? Menos, aí ó, o i com i fica menos 1, né? I ao quadrado, né? Mas enfim, então aqui ó, vai ficar o quê? Menos seno alfa, seno beta, né? Aí a parte imaginária vai ficar o quê? I o quê? Seno alfa, cosseno beta. Mas, aí tu pega esse cara aqui, ó, seno beta com cosseno alfa, ok? E aí, esse aqui é o grande bizu, certo? Porque o que acontece aqui? Aqui, você igualando parte real com parte real e imaginário com imaginário, você tem exatamente as fórmulas de soma e diferença de arcos, né? Então, você não precisa decorar nada, cara. Você só precisa mesmo saber desse bizu aqui do cis de alfa mais beta, como sendo produto aí do cis de alfa, cis de beta, que o resto é tudo muito, muito tranquilo mesmo. Então, amigo internauta, eu tô trazendo esses bizus aqui justamente para facilitar vocês aqui, porque na minha época, assim, eu achava meio chato ter que decorar essas coisas e tal, e enfim, a dedução ela é meio longa, tá certo? Mas esse bizuzinho aqui, ele ajuda bastante o cara a entender as coisas, né? É legal porque ele mostra justamente a conexão próxima que os complexos têm com a trigonometria, né? Que é algo simplesmente fantástico. Certamente que sim. E, gente, aqui a gente já falou tanto, né, de soma e subtração de arco, que tá na hora da gente ver algumas formulazinhas que são bem famosas, tá certo? Que a gente vai ver que são consequências simples desse cara, né? Mas mesmo sendo consequências simples, elas têm muitas, mas muitas aplicações, beleza? Tipo, eu deixei até uma lista de exercícios aí com gabarito, tá certo? Com gabarito, meu chapa! Adoro. Para vocês pensarem nos problemas e ver como é que os vestibulares, assim, né, FUVEST, ITA, IME, etc., eles aplicam esse tipo de coisa, tá certo? E essas fórmulas, embora sejam simples de ser deduzidas a partir daqui, são muito importantes pela sua aplicação prática. Então significa agora que a gente vai estudar as fórmulas de arco duplo, arco triplo, metade de arco, enfim, tá certo? Então vamos ver aqui o porquê, tá certo? E a ideia é simplesmente você fazer A igual a B nessas fórmulas aqui que a gente acabou colocando, né? Porque o que a gente vai ter? O seno de A mais A, né? Que é o 2A, isso aqui você pode ver como sendo o seno de A mais A. Então isso aqui vai ficar seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Então apareceu a expressão repetida, é só você multiplicar duas vezes, né? Então acabou aqui, né? Aí o cosseno 2A,
Isso aqui é o cosseno de A mais A. E aí isso aqui vai ficar cosseno A, menos seno A, né? Substituindo bem aqui. Aí, ó, isso aqui vai acabar dando o quê? Cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Mas, galera, vamos observar o seguinte, né? A gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né, de um número, isso aqui vai ser igual a 1. Então, o que que a gente vai acabar tendo, certo? Por exemplo, se eu quiser deixar só cosseno A, eu posso pegar o seno ao quadrado de A e substituir. Então, aqui vai ficar o quê? Cosseno ao quadrado de A menos 1 menos cosseno ao quadrado de A. Isso aqui vai dar 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Ou se eu quiser fazer o contrário, pegar esse cosseno e botar em função do seno, eu também posso. Então fica 1 menos seno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então isso aqui fica 1 menos 2 seno ao quadrado de A, né? E por fim a tangente de 2A, isso aqui vai ficar o quê? Tangente de A mais A, né? Então você só faz o B igual a A, que vai ficar o quê? Tangente A mais tangente A, ok? Sobre 1 menos tangente A, que nada mais é do que 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A, né? Então, assim, todas essas fórmulas, elas vêm daqui muito facilmente, é só você fazer o A igual a B, e assim, a mais diferentinha, assim, é essa do cosseno, né? Porque ela basicamente assume 3 formatos diferentes. Esses formatos eles vão ser bem interessantes, porque a gente vai usar eles para deduzir as fórmulas do arco metade. Vem cá ver. Bom, galera, e quanto à fórmula aqui do arco metade, né? A ideia é pegar as diversas expressões do meu cosseno e trabalhar com elas, tá certo? Então, por exemplo, a gente sabe que o cosseno A, isso aqui vai ser o quê, né? Se eu chamar esse cara aqui de x, isso aqui vai ser o cosseno de 2x, que a gente já viu ser 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, tá certo? Então, daqui a gente passando um para o outro lado e dividindo por 2, a gente vai ter que o cosseno ao quadrado de x, isso aqui vai ser 1 mais cosseno de 2x sobre 2, né? Então a gente já consegue uma interpretação bem bacana para esse cara. Só que a gente também pode fazer a mesma coisa para o 1 menos 2 seno ao quadrado de x, né? A outra fórmula lá do arco duplo do cosseno, né? Então, manipulando aqui, nós conseguimos isolar o seno ao quadrado de x, certo? Como sendo 1 menos o cosseno de 2x, tudo isso dividido por 2, né? Aí na hora de tirar a raiz, né, a gente vai ter que o cosseno de x, que seria o meu cosseno de A sobre 2, aí aqui você tem que ter cuidado, né? Porque o que que acontece? Pode ser que o ângulo, ele esteja, sei lá, num quadrante onde o cara é negativo, mas também pode ser um quadrante que o cara esteja positivo. Então, galera, aqui a gente precisa realmente, né, tomar cuidado com esse sinal de mais e menos, né? Esse sinal depende do quadrante onde o teu arco, né, o teu ângulo esteja. Isso aí vai ser dado no problema. Mas ao tirarmos a raiz aqui, a gente tem que ver que a gente pode ter ou a raiz positiva ou a raiz negativa, né? 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E aqui a gente vai ter que o seno de x aqui vai ser mais ou menos raiz de 1 menos cosseno 2x sobre 2, né? Substituindo o A como sendo 2x aqui, você acaba justamente chegando nessas fórmulas. E a fórmula da tangente, galera, é só pegar esse cara e dividir por esse, porque você vai ter que tangente ao quadrado de x, isso aqui é o que? Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, né? Então, aí isso aqui vai ficar 1 menos cosseno de 2x sobre 2 sobre 1 mais cosseno 2x sobre 2. E aí isso aqui resulta em 1 menos cosseno 2x dividido por 1 mais cosseno 2x, né? E no que você tira a raiz quadrada, né? Lembrando de novo, tem que tomar cuidado com o sinal, ok? Tem que tomar cuidado com o sinal. Mais uma vez você toma cuidado, você tem justamente essa terceira fórmula, beleza? E para finalizar, pessoal, a gente tem aqui as fórmulas de arco triplo, tá certo? Que são fórmulas que, assim, são um pouco mais raras, assim, de se usar, tá certo? Mas, assim, às vezes elas aparecem, tá certo? Então, a ideia é você fazer o quê? Lá naquela fórmula, tipo, sendo A mais B e tal, você bota o B como sendo 2A, tá certo? Então, se você fizer, por exemplo, o B como sendo 2A, a gente vai ter o quê? O seno de A mais B, né? Isso aqui vai ser o quê? Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Aí isso aqui vai ficar o quê? Seno de A mais 2A. Isso aqui vai ficar seno A, cosseno 2A, mais seno 2A,
cosseno A, ok? Aí esse rapaz aqui vai ficar o seno de 3A. Aí esse seno de 3A aqui, ele vai ser seno A. Aí o que é que eu vou fazer? O cosseno, como eu quero botar tudo em função do seno, eu vou deixar como 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Aí esse rapazinho aqui, ele vai ficar, ó, seno de 2A é 2 seno A, cosseno A. Aí junta com esse cosseno A, né? Aqui fica cosseno ao quadrado, que é 1 menos seno ao quadrado de A. Então, isso aqui vai ficar o quê? Seno A menos 2 seno ao cubo de A, mais 2 seno A, né? Tipo, fazendo chuveirinho aqui, menos 2 seno ao cubo de A. E olha que delícia, é exatamente a fórmula que a gente queria, né? Do 3A ele pode ser deduzido dessa maneira. Aí o cosseno do 3A, professor, é o mesmo esquema, tá entendendo? É só você fazer cosseno de 3A como sendo cosseno A mais 2A e aplicar a fórmula da soma de cossenos. Cosseno A, cosseno 2A, mais, quer dizer, menos seno A, seno 2A. Então isso aqui vai acabar dando o seguinte, cosseno A, 2 cosseno ao quadrado, lembrando que eu quero só cosseno em evidência, tá certo? Menos seno A, 2 seno A, cosseno A. Aí esse rapazinho aqui, isso aqui vai ficar 2 cosseno A, seno ao quadrado de A. Esse cara aqui é 1 menos cosseno ao quadrado de A. Que aí se você for expandir as contas, aqui fica 2 cosseno ao cubo de A, menos cosseno A. Aí aqui vai ficar menos 2 cosseno A. Aí aqui menos com menos fica mais 2 cosseno ao cubo de A, que é exatamente 4 cosseno ao cubo de A menos 3 cosseno A, né? Então, com as fórmulas, galera, tudo fica muito fácil. Por exemplo, a tangente aqui, ó, é só tu ver como A mais 2A, né? Então, isso aqui fica tangente A mais tangente de 2A sobre 1 menos tangente A, tangente de 2A, né? E você faz a fórmula aqui de novo, tá certo? Sei lá, mais 2 vezes tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A sobre 1 menos tangente A, 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. Se a gente for desenvolver os denominadores, esse denominador aqui são os mesmos, cancelam, né? Então, aqui fica tangente de A menos tangente ao cubo mais 2 tangente A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A menos 2 tangente ao quadrado de A, que é exatamente a fórmula ali que vocês estão vendo acima, né? Então fica tangente ao cubo de A aqui no numerador sobre 1 menos 3 tangente ao quadrado de A, né? Então, segredo, galera, aqui não tem segredo, tá entendendo? É só você usar as fórmulas anteriores, botar um argumentozinho a mais e fazer a conta, né? Ah, professor, então será que com esse raciocínio assim eu posso, sei lá, obter uma fórmula para o cosseno de 4A, cosseno de 5A, enfim, será que eu consigo generalizar esse tipo de coisa? E sim, amigo internauta, você consegue, beleza? Tem muitas outras fórmulas, tá certo, que eu poderia falar, do seno do ângulo qualquer, eu vou falar um pouquinho do cosseno, tá certo? Tem a da tangente do ângulo qualquer também, tá certo? E tem muita fórmula, cara, muita fórmula mesmo. Então, amigo internauta, só para você ter uma ideia aqui, né? A de mais fácil generalização é a da tangente de n termo, né? Então, tipo, tangente de NA, você pode muito bem, por exemplo, usar o binômio de Newton aqui, tipo, n escolhe 1, tangente de A menos n escolhe 3, tangente ao cubo de A mais n escolhe 5, tangente a quinta de A, menos, enfim, né? Fica alternando mais e menos, e os binomiais aí ficam com os coeficientes ímpares, né? Dividido por n escolhe 0 menos n escolhe 2, tangente ao quadrado de A, mais n escolhe 4, tangente a quarta de alfa, ok? Menos, aí você vai, né? Até esgotar os binomiais aqui, beleza? Essa aqui é a melhor maneira que eu conheço para provar isso aqui, é usando o complexo, tá certo? Eu não vou fazer aqui, tá certo? Mas quem se sentir desafiado, tá certo? Uma ideia muito boa é você pegar a fórmula do cis de alfa e elevar isso aí a n, né? Para poder resolver a raiz de um polinômio, ok? Então, enfim, né? Você pode brincar com isso aí, tá certo? Depois, se vocês quiserem pedir aí nos comentários para eu fazer um vídeo só mostrando essa fórmula irada, eu posso fazer aí para vocês, ok? E, pessoal, como é que a gente pode fazer, por exemplo, para poder achar o cosseno do nx, certo? Essa aqui é uma fórmula um tanto mais rebuscada, tá certo? Mas, assim, tem um matemático que ele estudou como é que funciona essa relação recursiva, assim, para você pegar um cara e obter os anteriores, tanto no cosseno quanto no seno de nx, certo? A resposta para esses caras, ela não tem uma fórmula assim tão
fechada assim, bonitinha. Na verdade até tem, mas ela precisa envolver não o cosseno e o seno, mas sim um polinômio, tá certo? Que é o que a gente chama de polinômios, certo? De Chebyshev, tá certo? Então a gente pode usar esses polinômios aqui para poder calcular as formas dos cossenos e dos senos de um arco multiplicado por n vezes aí, tá certo? Esses polinômios são muito da hora, tá certo? Vou falar assim porque eu acho que mesmo para vestibular nível IME, assim, esse negócio de polinômio Chebyshev é um tanto desfocado, assim, você pegar a fórmula e estudar a fundo, mas ele é um negócio muito massa, tá certo? Então, assim, essa coisa de soma de ângulo, manipulação, cara, a gente só tá arranhando, tá certo? Só tá começando a brincar com isso, né? E falando em brincar, amigo internauta, já tô deixando aí na descrição do vídeo uns exercícios só massa, cara, com gabarito, assim, para poder você treinar, praticar essa técnica, tá certo? E lembre-se que o essencial aqui dessas transformações de arcos não é você sair decorando tudo, assim, decorar ajuda, principalmente prova com tempo corrido, ajuda, porque você não tem que ficar deduzindo toda hora, mas o fundamental é você se lembrar das transformações mais básicas, tipo cosseno de x é seno de π sobre 2 menos x, reduções ao quadrante, enfim, né? Com essas fórmulas aí, com aquele bizu lá do cis, tipo, qualquer coisa que você quiser fazer vai dar certo, tá entendendo? E é só você fazer algebrismo mesmo, tá? Ou até sugiro como um exercício aqui, você tentar fazer na própria mão mesmo, essas demonstrações que eu fiz aqui pra vocês, né? Vocês vão sentir uma naturalidade muito grande, vocês vão perceber que vocês vão aumentar também o domínio sobre as manipulações algébricas, né? E de repente vocês vão estar que nem eu, escrevendo rápido pra caramba, matando as contas a pau, tá entendendo? E se tornando cada vez mais aí matemáticos por diversão, beleza? E amigo internauta, se você assistiu essa aula aqui até o fim, cara, eu só tenho a agradecer. De coração mesmo, assim. Muito obrigado por ter assistido, tá certo? Obrigado aí pela curtida, pela inscrição no canal, né? Se você é novo, gostou da aula, tá certo? Pelo compartilhamento aí pra mostrar pros seus amigos essa matemática mais divertida e didática, tá certo? E assim, eu vou deixar minhas redes sociais aí na descrição, tá certo? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, Instagram, Facebook, enfim. Vai ser meio difícil eu falar e tal, porque às vezes eu tô meio ocupado, mas eventualmente eu acabo respondendo, tirando as dúvidas de vocês aí, né? E aliás, né, eu criei esse canalzinho aqui como mais uma maneira de poder ajudar a galera, né? Ajudar o pessoal a resolver problemas, a entender a matemática e tudo mais. Esse canalzinho já serve justamente para ajudar você, amigo internauta, tá querendo trilhar o caminho aí na matemática, beleza? Mas por esse vídeo é isso, tá certo? Próxima aula vai ter resolução de exercícios básicos, então eu aguardo vocês até lá. Valeu, pessoal! Um abraço!